2 Samuel, capítulo 16, todos acharam? Diz assim a santa palavra do Senhor: passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos alpardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse Davi a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão são para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Verso 3. Então disse Davi: onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Amém? Pode sentar no nome de Jesus. Aleluia. Aonde está o filho do teu Senhor? Essa foi a pergunta que Davi fez para Ziba. Preste atenção. Como tem muita gente nova, nós vamos voltar um pouquinho para as pessoas entenderem, né, Diácono Samuel? Senão as pessoas não vão entender. Escute. Davi fez uma aliança com um moço chamado Jonatas. Era filho do rei Saul. Fizeram uma aliança eterna, uma aliança aonde, se Davi morresse, Jonatas cuidaria do povo de sua casa. Se Jonatas morresse, Davi cuidaria do povo da sua casa. Então ficou esse juramento, essa aliança perpétua entre os dois. Um ia ajudar o outro caso um deles morresse. E nós vemos e conhecemos a história que Davi foi ungido rei sobre Israel. Davi ali, ele era um homem de luta, um homem de guerra, um homem que matou urso, matou leão. E mais o destaque de Davi, que todo mundo fala, é a grande vitória sobre o gigante Golias. Depois que Davi ganhou, venceu aquele gigante Golias, Davi começou a ser invejado, Davi começou a ser perseguido, irmãos? Porque na vida a gente não pode se destacar, a gente não pode aparecer muito, porque já vem os adversários para querer nos matar, para querer nos parar, para querer tirar o ministério da sua vida. Mas assim é a vida, irmão. Quanto mais se levanta contra nós, mais Deus nos dá graça. Quanto mais se levanta contra nós, mais o Senhor nos abençoa. É uma coisa impressionante. Quanto mais jogam pedra, mais o altar do Senhor cresce sobre a nossa vida. A soubia canta na gaçúbia. Então, irmão, Davi foi dessa forma. Davi começou o seu ministério ali, devagarinho, ajudando o rei, mas Davi se destacava em tudo que fazia. Davi fosse para a guerra, se destacava como homem de guerra. Se Davi ficasse tocando uma harpa, Davi se destacava como homem de Deus que expulsava demônios. Bastava Davi tocar aquela harpa que os demônios saíam de Saul. Então Davi era um homem que, quando fazia as coisas, ele fazia com zelo, ele fazia com precisão, ele fazia com vontade de fazer bem feito, irmãos? Então Davi começou o seu ministério dessa forma, e ele foi galgando alguns patamares, até o ponto dele entrar numa caverna, e ali tem um exército de pessoas que não valiam nada, pessoas esquecidas pela sociedade, pessoas que não tinham trabalho, pessoas que deviam, pessoas excluídas totalmente. Davi transformou os excluídos nas pessoas mais valentes que podiam existir no reino de Israel. Então nós sentimos e vemos da palavra de Deus que Davi transforma, com a sua vontade, ele incentiva aqueles subordinados a serem pessoas de Deus, a serem pessoas guerreiras, a serem pessoas realmente valentes na presença de Deus. Muito diferente, irmão? Às vezes a gente encontra uma pessoa doido para ouvir uma palavra de incentivo, doido para ouvir uma palavra assim de crescer, de levantar a cabeça naquele dia, mas parece que a pessoa vem armada com porrete e taca porrada na cabeça do moço, e o moço termina de morrer. Mas graças a Deus que nós temos um Deus, nós temos um Rei que nos eleva de qualquer forma. Se nós estivermos no
ficar de pé, levantados pela mão do Senhor, para caminhar na sua presença. Deus não nos levanta, irmão, simplesmente porque nós temos os olhos bonitos, ou porque nós somos diferentes, pessoas bonitas, cheirosas. Não, Deus nos levanta porque tem uma obra na minha e na sua vida. Senão, irmão, nós já estaríamos mortos se não tivesse mais obra. Então nós vemos o trabalhar de Deus na vida de Davi muito grande. Mas aqui onde eu li em 2 Samuel, eu queria falar para você de 3 grandes frustrações de Davi. Da ingratidão que se pode chegar ao limite das pessoas. Como nós fazemos? Arrancamos pessoas que não estão em lugar nenhum. Pessoas que às vezes podem até ter tido algo ou ter sido alguém, mas no momento que cai, que não vale nada, que a sociedade esquece, que pastores esquecem, que líderes esquecem, nós vamos lá e resgatamos essas pessoas, vamos orar, vamos fazer campanha, pagamos votos e arrancamos as pessoas muitas vezes da garra de Satanás para trazer para a igreja e mostrar para todos que tem um valor no seu coração. Mas acontece, irmão, que a gente faz tudo isso, mas essas pessoas são ingratas muitas vezes. Na nossa caminhada, irmãos, não precisa muitos anos não. Não precisa você ter muitos anos de caminhada como crente, como cristão ou como pessoa, para você sentir na pele o que é uma ingratidão. Engana-se você que só o pastor passa por isso. Não. Você muitas vezes dentro da sua própria casa, a pessoa que você ama, que você cuida, a pessoa muitas vezes não tem nada, você ajuda essa pessoa a conquistar algo, e essa pessoa muitas vezes é quem é ingrata com você. A ingratidão, irmãos, não está em patamares eclesiásticos, não, escute. Não está em porque quem é casado é quem sofre mais de ingratidão, não. Não, quem está no altar com o microfone na mão, ou quem louva, ou quem toca, pode sofrer mais de ingratidão, não, Senhor. A ingratidão está em todos os patamares, irmãos. Se você lembrar desde o tempo colegial, quem mais você dava festa, dava cola, é quem mais te entregava para a diretora, para a professora, é quem mais te queimava na escola. Então nós até eu estou vendo jovem ali, até nas namoradinhas, você fica todo na bichinha, o cara vai lá por trás e te queima, só para querer ficar com a menina. Então a ingratidão, ela está em todos os patamares, seja ele de que forma for. E Davi aqui, nesse capítulo 16, irmãos, Davi sofre 3 frustrações que são para matar Davi, para dizer assim, não, Davi, tu agora vai se acabar. Primeira frustração de Davi, por que Davi está passando por isso? Por que Davi está saindo do seu reino aqui, irmãos? A primeira frustração de Davi foi dentro da sua própria casa. Absalão, seu filho, vendo o mover de Davi, vendo como Davi administrava o reino, Absalão não concordou com a forma que Davi administrava o reino. Absalão não concordava como Davi fazia as coisas. Então Absalão se revoltou, se rebelou contra o seu próprio pai. E ali no intuito ganancioso, no intuito perverso, malicioso, demoníaco, ali Absalão se revolta com seu pai e vai atrás de buscar o reino que é do pai, não dele. Então Davi, aconselhado, se você ler um pouquinho antes, Davi aconselhado pelos sacerdotes, os sacerdotes dizem para ele, Davi, é hora de você sair daqui, senão você vai morrer. Porque tem hora, irmão, que a ingratidão é tão grande, se você não sair do lugar, você morre. Se você não procurar se distrair com alguma coisa, você morre. Se você não pegar a sua cabeça e distrair com algo bom, você morre. Se você não entrar em oração verdadeiramente, você morre. A ingratidão, ela fere a tua alma. A ingratidão, irmãos, é algo que só Jesus pode curar. Não tem remédio, não tem remédio em JF, não tem remédio ali no hospital municipal que faça, vou lhe dar essa dose aqui para vocês não morrer de ingratidão. Não tem! Ingratidão é algo que mata a nossa alma.
Davi estava saindo do seu reino, ele vai aqui, ó. Davi passando pelo cume, adiante do cume. Davi pegou toda a sua família, irmão, não teve tempo nem de se arrumar. Pegou toda a sua família e deixou o castelo, deixou o palácio. Aqueles que eram fiéis a ele seguiram Davi para onde Davi fosse. Os valentes de Davi foram todos com ele, mas a maioria ficou para trás. Então a primeira decepção, a primeira angústia, a primeira ingratidão sofrida na alma verdadeira de Davi foi do seu próprio filho, dentro de casa. Meu Deus, como esperar de alguém dentro da nossa casa, de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente cuida, de pessoas que muitas vezes cuidam de nós em momentos difíceis, e ali de repente, por algo mal entendido, Absalão queria o reino de Davi, Davi tinha que deixar todo o palácio, deixar tudo para trás, por causa da ganância de um homem. Por causa da ganância de um homem, muitas vezes você perde o emprego, muitas vezes você deixa de fazer algo no seu coração, porque você gosta daquela pessoa, ama aquela pessoa, mas aí a ganância faz com que essa pessoa lhe traia e todos os projetos que você tinha com ela se acabam. A Bíblia diz que Absalão era um homem bonito, o cabelo de Absalão era penteado com pó de ouro. Aonde Absalão passava, irmão, se destacava o seu cabelo pela beleza que era o seu cabelo. Então Absalão tinha todas as suas qualidades, não precisava buscar nada de ninguém. Às vezes, irmão, nós não reconhecemos as qualidades que Deus nos dá. Nós queremos sempre a qualidade do outro. Nós queremos sempre as coisas dos outros. Nós sempre colocamos os olhos nas bênçãos dos outros. Como, no entanto, Deus não tem isso para nós. A primeira ingratidão de Davi foi com o seu próprio filho. Absalão resolveu tomar o reino de Davi e reinar conforme a sua vontade, conforme ele achava que era certo, né? Então a primeira falha, a primeira ingratidão sofrida por Davi foi dentro da sua própria casa. A segunda ingratidão de Davi, irmãos, quando ele sai caminhando, entra um homem, aparece um homem chamado Simei e começa a jogar pedra em Davi e jogar areia sobre Davi. No mundo de Israel, no mundo judeu, significava reprovação. Ele jogava pedra em Davi e dizia: você é um homem sanguinário, você roubou o reino de Saul, você está indignamente nesse cargo, você não merece ser rei. Quantas vezes, irmão, olharam para nós e disseram: não, você está aí, mas não é para você não. Quantas vezes olharam para você e disseram: não, você está nesse emprego, mas nesse emprego não é para você não. Quantas vezes você ouve um profeta falar um sonho para alguém de algo que Deus tem para essa pessoa, você diz: mas meu Deus, essa pessoa vai dar isso para essa pessoa e eu estou aqui todo dia e o Senhor não me dá. Ai, terra súbia, canta, larga súbia. Esse Simei era gente de Saul. Era gente de Saul que tinha que ter uma desculpa para dizer para Davi que ele não merecia o que ele tinha. Ei, não precisa de desculpa não, irmão. O que você tem é seu. Foi Deus que deu, a promessa nossa. Foi Deus que nos escolheu. E não tem homem no mundo que tire essa promessa de Deus sobre a sua vida. Então a segunda grande decepção e ingratidão de Davi, sofrida por Davi, foi lá fora, no mundo. E o pior, irmão, ela vem recheada com pedra. Ela não vem só com palavra, ela vem com pedra, Samuel. Quer se exibir, joga uma pedra. Não quer aparecer, joga uma pedra. Não merece não, joga uma pedra, irmãos. Quanto mais jogam pedra em você, mais Deus vai construindo algo. Algo já soube, se você acredita, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Quanto mais jogam pedra em você, irmão, mais próximo de Deus ele vai chegando. É só você ler lá em Estevão, quanto mais jogava pedra em Estevão, mais o céu se abria para ele, irmão. Ai, decaçou, me acanta, irmão, quanto mais jogam pedra em você, mais o céu vai se abrir para você. Não adianta. Confunde o inimigo, pastor Davi. Ô, pastor Valdir. Confunde o inimigo isso.
pessoas caluniam, as pessoas dizem que a gente não merece, e ficam com injúrias, com levantes, mas quanto mais faz, mais Deus vai alimentando, mais Deus vai jogando, mais Deus vai exaltando, mais Deus vai mostrando, mais Deus vai livrando, mais Deus vai guardando. Você acredita? Levanta a tua mão, porque Deus vai fazer isso nessa noite, nesse lugar. Oh, aleluia! Eita, sobre a campo, nada sobre. E não adianta, pode o mundo te apedrejar, o mundo lá fora só vai fazer isso com você, querer te matar, querer te acabar, onde você passe, seja no cume do mundo, seja numa rua, seja onde for, o inimigo ele vai querer te roubar, tirar o que é seu, e principalmente abater a tua alma para que você não levante a cabeça. O maior intuito do inimigo, irmão, não é matar a nossa carne. O maior intuito dele é matar o nosso espírito, a nossa alma. É acabar com a nossa vida. É acabar com o nosso estímulo de estar servindo a esse Deus maravilhoso. É porque a gente um dia venha confessar e dizer: não, eu não vou mais para a igreja, não, eu não vou mais seguir esse Jesus, não, eu não vou mais seguir essa religião, não. É isso que o inimigo quer ouvir da tua boca, irmão. Nessa noite vai cair por terra todo apedrejamento, todo intuito do inimigo maligno contra a sua vida, porque Deus é fiel. Então nós vemos, irmão, Davi, quanto mais ele caminhava, mais Simei jogava pedra. Escute, um valente de Davi chegou para ele e disse: Davi, por que nós não arrancamos ou cortamos a cabeça desse homem? Esse circunciso fica jogando pedra no Senhor. Aí Davi responde, você pode ler mais depois. Davi responde assim: ó, você está me amaldiçoando, é porque Deus permitiu. Você está jogando pedra, é porque Deus permitiu. Irmãos, se Deus permitiu, não é para você morrer. Você consegue entender isso? Tem um momento difícil, derraçou, canta. Tem um momento difícil, não é porque Deus quer que você morra. Tem um momento difícil, é um momento de humildade na tua vida. É um momento onde Deus vai te exaltar. Você sabe o que é que Deus me disse nessa palavra? Que Deus quer um motivo para dizer assim: vou exaltar, só por causa disso. Muitas vezes nós ficamos retraídos no nosso lugar e Deus só esperando um motivo para nos exaltar. Ai, derra sobre a canta, naga sobre. Deus fica esperando um momento que o inimigo vem para nos afrontar. Aí Deus disse: não, esse aí não, essa aí não. Agora eu vou exaltar só porque você é deixou. Eita, Jesus, quem acredita nisso? Levanta a tua mão nessa noite que Deus vai exaltar. Fique nesse lugar, meu irmão. Olha, derra sobre a canta, naga sobre. Meu Deus. Então a segunda frustração de Davi, a grande ingratidão que quase mata o coração do rei, foi do mundo, foi de alguém lá de fora. Parece que Davi estava dizendo assim: irmãos, o capitão, ou o meu valente, só podemos esperar isso deles. Meu Deus. Sabe que muitas vezes a gente se abate a nossa alma porque a gente cria muita perspectiva com as pessoas. Meu Deus! Um sorrisinho bonito, um afago, né? Uma coisinha simples, a gente já cria uma expectativa muito grande, mas quando na hora da realidade isso aí vai se transformar em pedra na nossa vida. Meu Deus! Eita, Jesus! Davi estava dizendo: olha, se está acontecendo o que Deus permitiu. Acreditamos muito nas pessoas, irmãos. Pessoas falam muito bonito, querem ser eloquentes, querem ser vasos, querem ser usados sem pagar preço, querem profetizar sem pagar o preço, sem orar de madrugada, sem jejuar. Irmão, sabe quando é que você vai ser vaso? Lá no banheiro. Porque na igreja, enquanto você não se humilhar, não descer na presença do rei, não se apartar dos maus caminhos, da língua ferina, de toda ingratidão, nunca que você vai ser. Mas quando você larga tudo isso e diz: deixa Deus tratar, Deus é o meu Senhor e Ele vai fazer, aí você está num ponto de ser abençoado. O problema, irmão, é que a expectativa nas pessoas causa
Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem. É como você vê a lei aí desses comandos aí, né? Vacilou, morreu e acabou. É o se ensinam não. Por quê? Porque nós temos expectativa nas pessoas, mas quando, no entanto, elas querem nos matar. Se puder, elas nos matam. Meu Deus. Ela fica batendo nas tuas costas sorrindo, mas por trás ela está com a espada desembanhada para enfiar na tua barriga ou na tua jugular para não ter perdão. Meu Deus. Pastor, mas como é que o senhor diz isso? Eu digo porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso, irmão. Você quer conhecer uma mulher de verdade? Vá por fora com ela. Quer conhecer o filho? Diga um não para ele. Então, irmão, nós estamos muito enganados com as pessoas, até as pessoas que convivem com a gente. Muitas vezes são quem mais decepciona no nosso coração. E essa frustração, essa ingratidão, ela vai ali acumulando no seu coração, a ponto de você não aguentar mais. Por quê, pastor? Porque nós criamos muita expectativa nas pessoas. A pessoa louva bem, pastor, eu vou ficar aqui nessa igreja, vou congregar com vocês, e a pessoa louva bem, você cria logo uma expectativa. A pessoa toca bem, quer entrar no grupo de louvor, aí você cria logo uma expectativa. Ou então maneja bem a palavra, já chega aqui, já dá uma saudação, você cria uma expectativa. Da mesma forma na sua vida familiar, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, você cria expectativas. E muitas vezes você faz sempre o melhor, mas o dia que você não pode fazer, aquela pessoa lança em rosto aqui. E o seu coração se esfrega. E aí só o nosso Jesus para curar. E hoje Jesus quer curar corações aqui, irmãos, que sofreram de gratidões tremendas. Deus me falava o quanto Ele vai tratar ainda essa igreja desse ponto. Então nós vemos que Davi passou duas grandes frustrações. A primeira com o próprio filho, a segunda com alguém de fora. Mas a terceira, irmãos, eu quero trabalhar essa terceira para a gente encerrar. É quando ele pergunta, né? Aonde está, pois, o filho do teu Senhor? Essa pessoa que ele pergunta aqui, olha para mim. Essa pessoa que ele pergunta aqui, irmão, trata-se de Mefibosete. Mefibosete, nós sabemos que é o filho de Jonatas, que a sua lama caminhou e caiu e ele ficou aleijado dos dois pés e foi para uma terra chamada Lodebar, uma terra esquecida, uma terra que não se plantava, uma terra que não se colhia, uma terra que a pessoa vai e não pega internet, não pega zap, não pega nada. A pessoa não quer falar com ninguém, a pessoa não quer ser ouvida por ninguém, a pessoa não quer que ninguém fale com ela, a pessoa não quer ouvir, só quer ouvir bicho, só quer ouvir, né, o canto dos pássaros, mas não quer ouvir ninguém. É uma terra de esquecimento. Mas um dia, pelo voto que fez, pelo amor que tinha a Jonatas, Davi um dia se levantou e olhou e disse: tem alguém da casa de Saul que eu posso usar de benevolência? É naqueles dias, irmãos, que você está abençoado por Deus. É naqueles dias que você está com a gratidão de Deus no coração e você diz: não, eu vou ajudar o irmão fulano. O irmão fulano já tem sido tão atencioso comigo. Eu vou ajudar o irmão fulano. O irmão fulano, você está precisando de quê? E aquela história toda, e você cria um vínculo, irmãos, tão grande para essa pessoa. Mas você tira ela até do esquecimento. Você tira ela do momento difícil, do momento onde ela pode estar com problema conjugal, sei lá o que, você chega com aconselhamentos. Você está cheio de gratidão, você está cheio de, naquele momento que, meu Deus do céu, tudo para você está lindo, né? E aí você começa a aconselhar, você começa a falar, você começa a ajudar, né? E tira aquela pessoa daquele estado podre, daquela morte espiritual, né? E levanta essa pessoa, aí tanto que você levanta, é o tanto que ela vai ser grata a você. Meu Deus!
Mas saiba de uma coisa, se foi, é porque Deus permitiu na tua vida, né? É porque Ele quis tratar o teu coração, Ele quer tratar corações aqui essa noite. Ah, Jesus, amado, é porque Ele quer fazer realmente algo diferente. Aonde está o filho do teu Senhor? Aonde está o filho de Jonatas que eu tirei lá da terra do Debar? Aonde está o filho de Jonatas que eu tirei lá do esquecimento? Aonde ele chegou na minha presença e disse assim: olha, eu sou um cão morto, eu não sou ninguém, eu estou quase morto, eu não tenho por que estar vivo. Ei, escute, eu não tenho por que estar vivo, eu não tenho por que ser ajudado. E de repente o rei disse: não, Ziba, restitui tudo que era do pai dele, ele vai ter tudo de volta. Mas todo dia ele vai almoçar comigo aqui na mesa, vai comer comigo aqui na mesa comigo. Então nós conhecemos essa história, que ele comia todo dia na mesa do rei. Que o rei todo dia tomava café, o Mefibosete estava lá, aleijado, amaldiçoado, como o judeu acreditava, ele estava lá todo dia na mesa, comendo com Davi. Chegava na hora do almoço, estava lá Mefibosete. Chegava na hora do jantar, estava lá Mefibosete. Ei! Mas chegou um momento que Davi mais precisou da presença de Mefibosete. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e perguntou: aonde está o filho do teu Senhor? O filho do teu Senhor não te acompanhou, ficou lá em Jerusalém. Aquele que era para estar contigo aqui não está, ficou lá em Jerusalém porque acha que vão dar um reino para ele. Ele ficou lá em Jerusalém porque acha que vai ser restituído coisa muito melhor do que estar contigo. Ele ficou lá em Jerusalém porque ele acha que vai se dar melhor do que está andando contigo. Era isso que Ziba disse para Davi. Davi, ele ficou em Jerusalém porque ele não acredita mais no teu ministério. Ele não acredita no teu reino, então ele preferiu ficar em Jerusalém. Irmão, quantas pessoas você olha do lado já não estão mais com você? Quantas pessoas já não estão mais com você? Sabe por quê? Permissão de Deus. A ingratidão tocou no teu coração, feriu a tua alma, mas Jesus te trouxe para cá para curar a tua alma, para dizer para você que há sim um caminho a ser seguido, que há um que não trai, há um que não esquece, há um que não é ingrato, há um que não deixa de te ajudar em momento nenhum. Você muitas vezes esquece dele, se separa dele, deixa ele de lado, mas ele sempre está disposto a te ajudar, sempre está ali com a mão estendida para te levantar, sempre está caminhando ali com você, teu coração ardendo, mesmo sem você conhecer o pecado só o pecado, amada. Ele está caminhando contigo, seja para onde for, seja para qualquer lugar, para Jerusalém ou não, ele está indo contigo. Muitas vezes você não entende quando ele fala, você acha que ele não está te ajudando, você acha que ele não está caminhando com você, você acha que pelo que você fez, ali ele te esqueceu. Não, Jesus está dizendo essa noite: eu me lembro de você, eu estou com você, eu quero você. Os homens podem ser ingratos, os homens podem usar de ingratidão contigo, os homens podem usar de engano, de traição, mas o Senhor jamais vai fazer isso contigo. Ele é um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus que nos ajuda nos momentos mais difíceis. Esse é o nosso Jesus. Pode um homem não querer, pode um homem jogar pedra, pode um homem, você colocar ele Jesus te colocou na mesa ali do rei, tu comendo todo dia com ele, mas aí tu volta, tu colocou aquele filho pródigo, mas ali o pai fica esperando toda hora. Então é isso que nós lemos aqui nesse dia, nessa noite. Que você aprenda que a ingratidão vai bater na tua porta, não é para te matar, é para tratar o teu caráter, mas você não pode confiar em homem, você tem que confiar somente no Rei, no Deus Todo-Poderoso. E a gente fica com esses questionamentos, irmão. Olha o que Davi fez, confiou no filho para mim. Simei ele não matou. A descendência de Saul, e ali Simei continuou. Olha o que Simei fez no momento mais difícil de Davi. O que Simei fez no momento mais difícil de Davi. E ali, aquele que era para estar do lado dele, e todo dia comia
com ele na mesa, simplesmente não apareceu. Meu Deus. Sabe Jesus na cruz? Quando olhou para um lado e para o outro, a Bíblia diz que na sexta-feira só tinha João lá. 12, 11. No dia da sua morte, crucificação, só tinha um que olhava lá para Maria esperando acontecer. Ei, irmãos, você pode ter 100 amigos, 1000 amigos, 200.000 seguidores, mas só tem um que te ajuda. Só tem um que é fiel. Só tem um que no momento mais difícil ou menos difícil ele te ajuda. No momento onde mais olha ou menos olha, ele te ajuda. No momento onde mais acredita ou menos acredita, ele te ajuda. No momento que você mais tem ou menos tem, ele te ajuda. Ele é Jesus de Nazaré. É Ele que nós seguimos, é Ele que nós glorificamos nessa noite. Então, em nome de Jesus, fique de pé e vamos orar para esse Jesus maravilhoso. Ele não te desampara. Ele não é ingrato. Os homens são ingratos. Os corações são ingratos. Mas ele não é. Amém? Vamos orar? Queria saber se tem alguém para aceitar Jesus, alguém que quer se reconciliar. Te aproveita e ora todo mundo junto, né? Se não tem, vou orar essa noite. Amém? Coloque o seu amor no coração. Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus, Tu que é o Deus que não desampara. Tu não é homem, Pai, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nessa noite, Deus, esmiuça os nossos corações. Deus, afasta de nós toda ingratidão, Pai. Tu sabe quanto dói, o quanto nos faz sofrer, Pai. Quanto nós investimos, Senhor, nas pessoas, quanto nós acreditamos nas pessoas, mas que nós recebemos muitas vezes a ingratidão. Meu Deus. Espírito Santo, cura nossa alma, cura a alma da Tua igreja nessa noite. Nos ajuda, Pai, a olhar para frente. Nos ajuda, Pai, a acreditar somente em Ti, Pai. Muitas vezes palavras bonitas nos faz o nosso coração, Pai, se abrir. Faz o nosso coração querer acreditar em palavras, Senhor, de homens. Mas Deus, essa noite, cura nosso coração. Traz uma visão de águia, Jesus, essa noite. Aonde nós vemos a enxergar, Pai, somente o Teu Espírito falando conosco, Senhor. Cura os nossos corações nessa noite de toda ingratidão, Papai. Se tem alguém que já sofreu essa ingratidão aqui, Pai, Deus, Senhor, que Tu derrama um bálsamo diferente, Pai. Derraçou-a, canta, naga, súbia. Deus, que foi injustiçado, Jesus, que possa ser, Pai, acalentado pelo Teu Espírito essa noite. Deus, que o Teu bálsamo recaia sobre esse coração. Jesus amado e querido, Espírito Santo, cura esse coração nessa noite, Pai. Faz a Tua obra, Senhor. Ajuda cada um em nome de Jesus. Assim eu te oro, te agradeço. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus.